E nós vamos imediatamente repercutir essa informação da decisão que o governo já antecipou aqui ao Hora H do Agro, informação que a gente repercute com duas partes interessadas, por exemplo, os produtores rurais e também as multinacionais que compram grãos em Mato Grosso. Recebemos o Lucas Costa Beber, que é presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Lucas. E também André Nassar, que é presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, que representa as empresas signatárias da moratória da soja. Começamos o painel com uma informação exclusiva. Primeira pergunta é para você, Lucas. Qual o efeito imediato da decisão do governador de sancionar o PL, que na prática acaba com a moratória da soja em Mato Grosso? Olá, Kellen. Olá a todos que assistem Hora H do Agro. Olá, André também. Com muita alegria recebemos essa informação. Estávamos confiantes que seria esse o direcionamento dado pelo governador, honrando aquilo que ele já vinha falando há muito tempo e também atendendo o pedido de nós produtores, Kellen, trazendo justiça, porque de 2009 para cá, pouco mais de 250 mil hectares foram desmatados legalmente, né? Aqui dentro do estado, mas o impacto hoje pode chegar acima de 2,7 milhões de hectares que eram impactados sobre a moratória. Então, isso traz justiça não só para os produtores, mas justiça também social, porque inibia principalmente municípios mais novos que estavam tendo as conversões de pecuária para agricultura, que não teriam a chance de se desenvolver como foram os municípios mais antigos da BR-163, aonde que as áreas foram convertidas antes de 2009. Então, com muita alegria recebemos essa notícia por parte do governador e também temos que lembrar, né, que era um pedido também da União das Câmaras dos Vereadores aqui do estado e também da AMM, Associação dos Municípios aqui do estado. Então, contempla os produtores e contempla toda a sociedade de Mato Grosso. Muito obrigada. André, representando aqui as signatárias da moratória de soja, essa decisão do governador vai na contramão do que era o desejo da ABIOV, que era da manutenção da moratória da soja, é isso? Oi, Kellen. Olá, Lucas. É o seguinte, especificamente no caso do projeto, o nosso pedido é que o governador vetasse o artigo 2º, certo? A lei basicamente tem 2 artigos, o 2º e o 4º, que são os mais importantes. O 4º é específico da moratória, a gente sempre entendeu que politicamente o interesse era de ter um dispositivo ali que inibisse o funcionamento da moratória. Mas, assim, o artigo 2º, se o governador mantiver, a meu ver, é um erro grave, porque ele impede, inclusive, as próprias empresas individualmente de atuarem. As empresas têm as suas próprias políticas, né, que fazem com que elas definam por que ela compra de um produtor ou não compra uma parte da produção ou não. E, no meu entendimento, o artigo 2º impede qualquer tipo de política individual das empresas, e aí, sinceramente, não sei como vai ser, porque as empresas de Mato Grosso, não só das tradings, os frigoríficos, as indústrias de etanol, as indústrias de biodiesel são exportadoras. O biodiesel hoje é desmatamento zero por lei brasileira, então hoje você não pode, eu não posso comprar soja e fazer biodiesel com desmatamento. Então, assim, eu considero impraticável, do ponto de vista de gestão do governo do estado, a manutenção do artigo 2º. Eu vou manter a pergunta ainda com o André e volto para você, Lucas, porque quando o André diz que é impraticável, eu entendo que haja muita dúvida dos próprios produtores de soja, que em grande parte vendem para as tradings, para as empresas que o André aqui representa, e alguns até já fizeram negociação antecipada dessa safra que está sendo semeada agora, e que vai ser colhida em 2025, quando a nova lei já estará em vigor. Como vocês vão operacionalizar isso na prática, André? As fazendas que já venderam essa soja, elas continuam tendo sinal verde? Vocês vão mudar alguma forma de comercializar? Vão tentar fazer algum desconto para o agricultor por causa da questão do benefício fiscal que estão perdendo? Qual é o plano de ação de vocês a partir de um cenário de sanção desse projeto de lei? Não, então, primeiro, em contrato feito não se mexe, né? A gente honra contrato. Então, toda a soja que foi comprada antecipadamente foi precificada de uma forma, você não mexe nesse preço, né?
O que vai acontecer? Evidentemente tem uma regulamentação, a gente não sabe como vai vir essa regulamentação. O cenário de sanção na íntegra e uma regulamentação rígida, certo? Que deve ser o que vai vir pela própria decisão do governador, né? Significa que as empresas vão se vir diante de uma situação de manter o incentivo fiscal ou manter as suas políticas. Eu não sei qual vai ser a decisão das empresas, entendeu, Kelly? Algumas podem decidir perder o incentivo fiscal, outras manter suas políticas. Você pode colocar as empresas numa situação dificílima, que elas têm políticas horizontais que servem para todos os lugares do mundo, ou para o Brasil, ou para atender mercados específicos, mas ela corre o risco de ter o seu incentivo fiscal glosado pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso por conta dessa exigência. Então, é evidente que está colocando as empresas numa situação de insegurança jurídica enorme. Então, nós temos que elucidar isso primeiro, antes de dizer se elas vão comprar soja mais barato, se vão vender farelo e óleo mais caro. Eu não sei, isso é cedo para dizer. Ok. Lucas, na sua opinião, que vai melhorar para os produtores, dado que esse era um pleito da AproSoja e de outros produtores e pecuaristas de Mato Grosso? Kellen, nós vemos com a visão, primeiro, de soberania, né, o nosso país, nossas leis têm que ser respeitadas e nós temos até que separar, porque eu tenho visto na mídia muita confusão com a nova lei antidesmatamento europeia e a moratória. A moratória, ela é um acordo entre particulares, entre privados e empresas, e, na verdade, ela fere a livre iniciativa, que, inclusive, as empresas tinham antes e vão continuar tendo, mesmo após a promulgação da lei. O erro das empresas, talvez, foi por mais de 10 anos que tem a moratória, não ter criado uma logística à parte e um sistema de rastreabilidade para isso, já que os incentivos é para cada inscrição, ou seja, a mesma empresa que opera, às vezes, em Nova Mutum, ela pode usar aquela unidade para corresponder à moratória, e já que opera em Sinop, ela não precisa atender a moratória, ou seja, para atender os mercados, direcionar essa produção. Então, nós não vemos com esses olhos, e mesmo que esses incentivos de fato fossem tirados de maneira sumária, eles poderiam ser convertidos na aquisição de máquinas, construção de armazéns, ou até mesmo as cooperativas, que agora Mato Grosso também tem aquecido muito a formação de cooperativas, a exemplo do que acontece no sul do país. Então, há várias formas desses incentivos chegarem para os produtores. O que não pode haver é segregação entre esse ou aquele produtor, já que ambos estão respeitando a nossa legislação nacional. Lucas, eu conversei com algumas fontes e me foi dito que uma das saídas, e por isso eu perguntei há pouco para o André Nassar da Abiov, que uma das saídas num cenário de perda de benefício fiscal para as grandes empresas compradoras de grãos seria tentar contrabalancear isso pagando menos pela soja do agricultor de Mato Grosso. Esse é um cenário que passa pela cabeça de vocês, que possa ser uma realidade? Eu acho que a pergunta que eu fiz antes já responde, Kellen. Eu acho que é uma afirmação mais intimidatória. Como eu falo, há como se criar essa logística, há municípios que estão fora da moratória, até porque hoje nós temos que considerar duas coisas. A Abiov, ela atende mais de 80% do mercado, acho que chega a quase 94% do mercado, então há pouca saída, opção para o produtor, e por outro lado, o mercado europeu, quando ele chega muito, é 14% do nosso mercado. Então, nós temos vários municípios, mesmo aqui no norte do estado, que podem atender isso. Claro que tem um custo de logística, mas as empresas, se de fato lá atrás estivessem preocupadas com isso, elas já tinham criado isso e, independente de lei ou não, não impactaria e também não violaria a nossa soberania. Muito obrigada, Lucas. André, mensagem para toda a audiência que nos acompanha. O que se faz a partir de agora? Alguma medida que você oriente agricultores a tomar para que estejam preparados para esse novo cenário que vai vir, porque, afinal de contas, as empresas serão notificadas da decisão do governador de sancionar essa lei e deve haver algum tipo de mudança nessas práticas que estão ocorrendo. Afinal de contas, janeiro de 2025 está logo aí. O Kelly, assim, o Lucas está interpretando que essa lei ela só atinge aquelas empresas que fazem parte de acordos multissetoriais, como é o caso da moratória. Na minha visão, não é isso. Ela atinge todas as empresas.
Então, todas as empresas serão colocadas numa situação, empresas individualmente. Então, a lei fere a livre iniciativa da companhia, na minha visão, tá? Então, não tem resposta. Eu acho que agora as empresas vão ter que entender qual é a implicação disso para o seu negócio. E aí a gente começa a conversar com os produtores para olhar se isso tem alguma implicação para eles também. Ok, eu agradeço demais a vocês. Lucas Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Obrigada por acompanhar as falas do governador e imediatamente repercutir aqui com a nossa audiência. E também André Nassar, que é o presidente executivo da Biov, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que representa as empresas signatárias da moratória da soja e compradoras da soja desses produtores que aqui estão nos assistindo também. Voltem sempre, o espaço segue aberto para as discussões. Até a próxima. Obrigado.